Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado aos novas e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 700, caminhando para 800 inscritas e inscritos. Este é o África no Centro, o canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje a gente está aqui, família, para a gente refletir sobre uma questão que trata-se de uma questão muito séria, que é de respeito ao colonialismo, né? Ao colonialismo. A gente já falou em outros momentos aqui de colonialismo, quando a gente falou de colonialismo na África, né? Que é algo muito sério. Mas a gente vai falar de um modelo de colonialismo, muito particularmente aqui do continente americano. Vocês sabem que o continente americano ele tem esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, que era um navegador europeu que foi, dentre os europeus, uma das primeiras pessoas a chegarem aqui, né, junto com Cristóvão Colombo, junto depois com o Pedro Álvares Cabral. Inclusive o Brasil fez aniversário aí, né, dia 22 de abril, de ter sido invadido, né? E o Brasil não, esse território aqui chamado Pindorama, que mais tarde veio a se chamar Brasil, né? Completou mais um aniversário de invasão por parte dos portugueses. Mas a questão, a gente não está falando exatamente de Brasil, a gente está falando de continente americano e particularmente também de um país em especial, que são os Estados Unidos da América. Por que eu estou falando isso? Porque América, como eu estava falando, é o nome de um continente, né? Este continente americano, que tem diferentes partes, sul, onde nós estamos, o norte, que compreende Estados Unidos da América, México, Canadá e a parte da América Central, né? Além do Caribe, tem a parte da América Central, Honduras, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Belize, etc., que também fica ali a parte ali do Caribe, bem próxima ali da América Central, onde tem Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Guadalupe, né? Ou seja, estamos falando de um grande continente. E neste continente existem dois dos países mais poderosos do mundo, belicamente falando, que são os Estados Unidos da América e o Canadá. Quando a gente fala em Estados Unidos da América, eu particularmente me refiro a qualquer pessoa que nasça lá como estadunidense. E assim, do ponto de vista da literatura, da forma como a gente se expressa, está correto. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Por que eu não posso dizer que quem nasce nos Estados Unidos é americano? Porque a América é um continente, em primeiro lugar, como eu acabei de dizer. Segundo, que se estamos nos referindo apenas à América do Norte, ora, a América do Norte, além dos Estados Unidos, tem o Canadá e o México, que também ficam na América do Norte. Então, quem nasce no México é mexicano, quem nasce no Canadá é canadense, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. No entanto, os Estados Unidos, a partir do século XIX, né, depois que ele se torna independente em 1776, e aí ele vem fazendo um processo de revolução industrial, e aí ele vem, através de guerras, adquirindo uma série de territórios, conquista do Oeste, como vocês sabem muito bem, compra da Califórnia, que era da Espanha, né? Compra do Alasca, que pertencia à Rússia, invade Albuquerque, invade ali onde é hoje o Novo México, que faziam parte do México, e capturam aquele território ali, o Texas mesmo fazia parte do México. Enfim, os Estados Unidos vem crescendo politicamente, economicamente e belicamente, principalmente quando ele faz a sua Revolução Industrial. E aí, no século XIX, os Estados Unidos está caminhando para se tornar um dos países mais poderosos do mundo, né? Não, por acaso, ele impõe, né, uma certa doutrina Monroe aqui, chamada de América para os americanos. Mas quando eles falam isso, eles estão se referindo apenas a eles. Quando eles falam América para os americanos, eles estão se colocando como uma espécie de polícia no primeiro momento dessa região aqui, né, do continente americano, onde qualquer país estrangeiro que tentasse invadir ou tentasse combater um país daqui teria frontalmente, imediatamente, uma resposta bélica dos Estados Unidos da América, né? Então, os Estados Unidos da América estavam se comportando como o grande irmão,
né? Não por acaso, um grande irmão dos americanos, das populações que vivem aqui no continente americano. Não por acaso existe um programa que tem este nome, só que em inglês, né? Não é por acaso. Então, os Estados Unidos, quando eles se colocam politicamente para o mundo, eles se colocam como um país imperialista já no século XIX. Eles dominam Porto Rico, eles dominam Cuba, né? A emenda Platt faz com que os Estados Unidos controlem o território cubano, que era então uma posse no século XIX, até o século XIX, uma posse da Espanha. E Cuba se torna independente, diga-se de passagem, graças a muita luta de pessoas negras naquele território chamado Cuba. Carlos Muro está aí que não deixa ninguém mentir, o próprio Fidel Castro já disse isso também, que a Revolução Cubana de 1959 ela começa com um levante de escravizados. E esse levante de escravizados em Cuba é liderado por uma mulher chamada Carlota, que era uma negra Lucumi. Lucumi é como os iorubás são conhecidos em Cuba. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque os Estados Unidos da América, o foco aqui é ele, né, se colocou como o controlador, né, o poder hegemônico, política e economicamente, ibericamente, neste território aqui. E por isso, eles se autodenominam americanos. Ou seja, americanos são só apenas eles. Os outros, né, tem cada um sua própria nacionalidade. Brasileiro, peruano, venezuelano, argentino, cubano, etc. Americano, ou seja, quem de fato é americano são só eles, né? Ou seja, os donos do continente chamado América. E, de fato, tem sido assim desde século XIX para cá. Nesse sentido, muitos negros, é aí o ponto fundamental, o ponto central dessa discussão que a gente está levantando, muitos negros nos Estados Unidos, mesmo aqueles que eram anti-imperialistas, mesmo muitos pan-africanos como Malcolm X, né, se referem àquele país, se referiam, como Martin Luther King e outros que eram contra o capitalismo, contra o poder instituído pelos Estados Unidos da América, muitas das vezes se referiam àquele país como América. Né? O Martin Luther King tem vídeos onde ele se refere aos Estados Unidos como América. O próprio Malcolm tem vídeos onde ele fala, né, que se refere aos Estados Unidos como América, né? E os Panteras Negras também tem vídeos, tem documentários que ele se refere aos Estados Unidos como América. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é para vocês verem, compreenderem a dimensão do colonialismo que este país emprega, não só neste território todo chamado América, mas particularmente na cabeça das populações que compõem seu território e ainda mais particularmente na cabeça de pessoas negras, como nós, e ainda mais particularmente, o que é ainda mais assustador, na cabeça de pessoas negras que são reconhecidamente inimigas públicas e políticas dos Estados Unidos da América. Para vocês verem o tamanho da força da repetição de um nome, de uma associação, né, americano que nasce nos Estados Unidos, como isso é fortemente empregado politicamente, didaticamente, né, de uma maneira colonial mesmo, lá nos Estados Unidos, na cabeça de pessoas negras. E essas pessoas negras, muitas das vezes, porque aprenderam a vida toda desta forma, se refere àquele país de forma equivocada. Pessoas negras que são, como eu acabei de falar, reconhecidamente anti-imperialistas, são antirracistas, como Malcolm X. E agora, mais recentemente, eu estou falando de tudo isso porque mais recentemente, uma cantora muito famosa, né, negra, muito bonita, chamada Beyoncé, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que eu, particularmente, não sou fã das músicas dela. Tá? Conheço algumas, gosto de algumas, tenho algumas no meu celular que eu ouço, mas eu não posso dizer que eu sou fã da Beyoncé. Eu sou fã do Iron Maiden, sou fã do Ramones, sou fã do Rush, sou fã do Racionais, porque eu conheço a história dessas bandas e eu já fui em shows destas bandas, né?
de todas essas bandas que eu citei, eu fui em shows, né? Do Rush fui uma vez só, infelizmente, do Ramones também uma vez só, infelizmente. Do Iron Maiden eu fui mais de um, do Racionais também. Por exemplo, tá? Por exemplo. Então, quando eu falo que eu sou fã da Xadê, já fui um show da Xadê. Tenho DVDs dela, sou apaixonado por ela. Enfim, tirei fotos com 2 músicos da Xadê. Eu tô falando tudo isso, galera, porque a minha visão aqui, a minha análise aqui é uma análise política. Do quê? Do fato de que mesmo a Beyoncé, muito famosa no mundo inteiro, quando ela fez esse último álbum dela, né, onde ela, segundo ela mesma, recupera músicas que eram pretas, né, alguma coisa Carter, né, que é o nome do álbum dela, ela está montada num cavalo, na capa do álbum, ela aparenta ela montada num cavalo com chapéu de vaqueira, ou cowboy, ou cowgirl, né, cowgirl, e segurando a bandeira dos Estados Unidos. Segurando a bandeira dos Estados Unidos. No momento em que a carreira da Beyoncé, e eu estou falando com base, não que eu acompanhe a carreira dela, mas em conversas com minha esposa, com outras pessoas que são fãs da Beyoncé, né, no momento que ela está fazendo uma guinada, que já começou há muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, uma guinada no que diz respeito à sua pegada política, né, a pegada política nas suas músicas, porque até então as músicas da Beyoncé tinham uma pegada muito sensual, um sex appeal, um apelo muito forte voltado para o sexo, porque era uma mulher bonita, atraente, né, e logicamente durante muito tempo ela usou esses atrativos, esses atributos físicos que ela tinha para divulgar sua arte. Só que de algum tempo para cá, ela vem utilizando sua fama, seu dinheiro, seu talento enorme, que ela canta muito. Inclusive, eu já vi a Beyoncé num filme onde ela encarna Etta James, uma grande cantora de jazz, e esta eu conheço muito bem, né? Cadillac Records é o nome do filme. E aí ela tem empregado o seu talento para combater o racismo, né? Fazendo vários vídeos. Eu vi um dos vídeos dela também, que é sobre o Rei Leão e tal, né? No momento que ela está exatamente usando todo o seu talento, toda a sua fama, seu dinheiro, né? Para fazer obras musicais voltadas à valorização da população negra e ao combate ao racismo nos Estados Unidos da América. Ela sabe que é muito forte, não por acaso ela nasceu no Texas. No Texas, onde linchamento de pessoas negras era comum e ainda é hoje. Ainda é hoje. Dito isso, família, o fato de uma mulher, cantora, famosa, bonita, né, como a Beyoncé, apesar dela dizer e dela estar manifestando o seu amplo apoio à luta à causa negra antirracista nos Estados Unidos, né, já haja vista alguns trabalhos anteriores dela, onde tem um vídeo chamado Formation, né, que ela está em cima do carro da polícia. Isso é muito simbólico, né? Isso é muito simbólico do ponto de vista histórico nos Estados Unidos. Não por acaso a polícia mata pessoas pretas nos Estados Unidos, como a polícia mata pessoas pretas no Brasil. O fato de ela ter feito isso é muito positivo para nós. É positivo, é interessante, é bom, é importante, é fundamental, é relevante que ela faça isso. No entanto, o processo de colonização, percebam o que eu estou querendo dizer, o processo de colonização reiterado na mente, né, contínuo na mente de pessoas negras nos Estados Unidos, faz com que mesmo uma pessoa como a Beyoncé não abra mão de utilizar um símbolo estadunidense que não tem rigorosamente nada a ver com a população preta. Nada a ver. Por isso que eu falei para minha esposa que seria muito mais interessante, muito melhor para o fim ao qual se destina essa virada, essa guinada na carreira dela mais recente, né? Que ela está pegando a luta antirracista, seria muito melhor, muito mais representativo, né? Que ela pegasse a bandeira do panafricanismo, que é muito conhecida lá nos Estados Unidos. Não por acaso a bandeira do panafricanismo foi cunhada por Marcus Mosiah Garvey lá no início do século XX, né? A bandeira tricolor, a verde, vermelha e preta com letras amarelas, né? Vocês sabem muito bem disso. Bandeira essa que, inclusive, foi adotada por Muammar Gaddafi lá na Líbia. Muammar Gaddafi, que, inclusive, diga-se de passagem, foi removido do poder por um ato imperialista de um homem chamado Barack Hussein Obama, né? Mas a questão aqui não é fundamentalmente essa. A questão é como que
o imperialismo e o colonialismo estadunidense, no seu próprio território fora, provoca, mesmo na cabeça de pessoas muito enegrecidas ou muito esclarecidas, já falamos aqui sobre isso, né? Muito politizadas, que sabem exatamente onde estão pisando e sabem exatamente a que se destina as ideias, a política bélica, armamentista, né, dos Estados Unidos da América, que se destina à manutenção da supremacia branca. A manutenção da supremacia branca, que é nada mais, nada menos que o racismo. Né, que supremacia branca, que os estadunidenses gostam muito de falar isso, os pretos dos Estados Unidos gostam muito de falar isso. Os africanos, nascidos nos Estados Unidos, melhor dizendo, gostam muito de falar em supremacia branca. Então, todo esse poder que os Estados Unidos têm é voltado para a manutenção do racismo, da estrutura racial. Inclusive a utilização da sua bandeira, né, que, repito, não tem rigorosamente nada a ver com a comunidade preta, nem de longe, tem as cores que são predominantes nas bandeiras africanas. Que as bandeiras africanas, todas elas, praticamente, têm as cores do pan-africanismo, né? Tem as cores do pan-africanismo, vermelha, verde, amarela, preta, né? Então, é preciso a gente compreender, família, o quão nocivo, mesmo na cabeça de pessoas pretas politizadas, políticas, né? Gente que escreveu obras de referência fantásticas, né? Espetacular, mas que ainda assim, obra de referência combatendo os Estados Unidos da América, mas que ainda assim se refere àquele país como América e se referem aos nascidos lá como americanos. Isso é a reprodução de uma ideia imperialista, colonialista, que vem sendo mantida e reiterada na cabeça de pessoas mundo afora, que nasceu lá, entre brancos racistas nos Estados Unidos da América. É disso que a gente está falando. Certo, família? Dado o recado, venham todas e todos fazer meu curso de História Geral da África. Ele é comigo, ele é online, aula síncrona. Tenho certeza que todas e todos vocês vão gostar. Embora em breve a gente volta aqui para mais um bate-papo e em breve vou também colocar à disposição de vocês um curso de letramento racial, né? É um curso a partir da perspectiva do panafricanismo, como o curso de História da África é a partir da perspectiva do panafricanismo, como este canal é sempre a partir da perspectiva do panafricanismo e essas análises são sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.